Tiago, capítulo 2, todo o capítulo, do verso 1 ao verso 26. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque, se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre de sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui, no lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Ouve, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois repreendidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometes adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Porventura, Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que, pelas obras, a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isto imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vedes, então, que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras quando recolheu os emissários e os despediu por um outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Amém. Amém. Irmãos, Tiago é é uma carta bastante interessante. E especificamente nesse capítulo, ele trata da tensão entre duas teorias que deveriam se somar, mas que de alguma forma no meio religioso se tornaram polos opostos, porque há quem defenda a operosidade, a construção de obras como o único caminho de acesso a Deus. Por outro lado, outros defendem exatamente a fé, dizendo que as obras não podem fazer coisa alguma, é necessário que haja fé.
Mas o nosso irmão Tiago, ele faz uma composição onde ele nos explica que a fé, ela sozinha é como um remo único de um barco que não muda de lado. O remo continua daquele lado. Então, quanto mais você rema, mais você gira em torno de um eixo imaginário, mas você não sai do lugar. Mas que as obras, por si só, denunciam a existência de uma fé que alimentou essa obra. E aí ele traz isso para um campo muito interessante, o campo da justiça social. Martinho Lutero, o reformador, ele advogava que a carta de Tiago não devia estar na Bíblia. Porque Martinho Lutero, ele se converte quando descobre nas Escrituras a graça. Ora, vós sois salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Martinho Lutero se apaixonou tanto pela ideia da graça, que ele tinha medo de que as pessoas lendo Tiago não entendessem como ele havia entendido a graça. Mas não há esse risco. Não há esse risco. O que o nosso irmão está trazendo para a igreja daqueles dias, e que eu acho muito pertinente para os nossos dias, é que o alargamento entre os ricos e os pobres está cada vez maior. A fissura social que separa aqueles que têm daqueles que não têm está cada vez maior. E aquela classe que existia no meio, que era chamada de classe média, ela não está tendendo para o lado daqueles que têm mais posses, pelo contrário, ela está sendo esvaziada. E aqueles que eram chamados de pobres estão chegando à miséria. E os que estavam na miséria estão abaixo da linha da miséria. Exatamente como naqueles dias. Qual foi o problema que o Tiago identificou? Ele identificou que a religiosidade se tornou um meio para paparicar aqueles que tinham poder, aqueles que tinham dinheiro e aqueles que tinham influência. Então, quando as igrejas começaram a se formar, as comunidades começaram a ser criadas, Tiago começou a observar que as pessoas que chegavam vestidas muito bem, que chegavam montadas talvez nos seus animais, nas suas carruagens, eram tratados de uma maneira muito especial e já tinha para eles um lugar muito especial. Mas quando entrava alguém que vinha com o pé no chão, com uma roupa rota, essas pessoas eram deixadas de lado, elas não eram interessantes, elas eram invisibilizadas. E é interessante esse termo, invisibilizadas, porque nós temos hoje um grande número de pessoas que são invisíveis. Nós saímos de carro pelas avenidas e nós não percebemos o sofrimento. Às vezes percebemos pessoas nas ruas, mas não olhamos para elas. Não nos interessamos se são crianças, não nos interessamos se são velhos. Pior do que isso, nós começamos a nos isolar de tal maneira que nós nos orgulhamos de não nos envolvermos com os nossos vizinhos, de não conhecermos os nossos vizinhos. E às vezes levantamos barreiras e chegamos a dizer, não gosto, não quero saber. Construímos pequenas muralhas e ficamos abrigados do mundo, como se do mundo não precisássemos. O Tiago diz, isso não é bom. Então ele começa o capítulo 2 dizendo, irmãos, não tenham fé em Jesus fazendo acepção de pessoas. Não tenham fé em Jesus construindo preconceitos. Porque qualquer preconceito atenta contra a dignidade humana e atenta contra a santidade de Deus. Qualquer preconceito. Porque quando Jesus veio, diz João no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo. E quando diz que Deus amou o mundo, significa que Deus amou todo mundo. Ele não fez acepção, ele não disse, olha, eu vou gostar só dos cruzeirenses, eu vou gostar só dos atleticanos, eu vou gostar só dos petistas, eu vou gostar só dos pelelistas. Não, ele não disse isso. Ele não disse, eu vou gostar só dos héteros e não vou gostar dos homos, eu não vou gostar dos homos e vou gostar... Não, ele não fez acepção. Deus amou o mundo de tal maneira. Então, essas fissuras sociais, que se alargam principalmente pela posição de riqueza que uma pessoa tem em relação à outra, Tiago diz, cuidado com isso na igreja.
Isso não deve existir, porque isso mata a fé. Então ele começa dizendo, não tenham fé em acepção de pessoas. A primeira coisa que eu preciso olhar para mim e dizer, a minha fé é uma fé que classifica pessoas como aquelas que são boas e aquelas que são ruins? Aquelas que serão salvas e aquelas que não serão? Aquelas que agradam a Deus e aquelas que não agradam? Tenho eu a posição de Deus para dizer o que Deus acha a esse respeito? Pastor, mas está escrito, e eu leio dessa forma, mas será que é exatamente isso que está dizendo? A minha interpretação, a exegese que eu faço de um texto é tão perfeita que se iguala ao julgamento de Deus? Posso eu imaginar isso? Então Tiago diz para mim, cuidado. E aí eu preciso me lembrar da história de Israel, e aí eu gosto de lembrar que o Israel da Bíblia não é o país Israel. Esse é um outro erro que foi construído a partir dos anos 50, que ganhou muita força nos anos 60 e 70, que ultrapassou os anos 80, e as pessoas imaginam que o Israel da Bíblia é o Israel país que existe lá no final do Mar Mediterrâneo. Aquele país chamado Israel não tem conexão com o Israel histórico, bíblico. O Israel histórico bíblico é formado de pessoas que são salvas pela fé em Jesus Cristo, sejam elas judias, sejam elas gentias, que são chamadas hoje de igreja. A igreja de Jesus, a igreja dos salvos, é chamada de filha, é coerdeira com Cristo. Então é o Israel. Israel significa exatamente isso. E aí ele traz para nós a obrigação de conhecermos a história do Israel bíblico. Como é que era a preocupação de Deus na lei mosaica para que não houvesse miseráveis em Israel? Um dos exemplos, porque a lei é rica. Um grande proprietário de terras que cultivava suas terras, quando chegava a época da colheita, não podia colher tudo que o campo desse. Um percentual ele não podia colher. Exemplo, ele tinha lá 100 laranjas num pé de laranja. Ele podia colher 80, 70. Aquelas que caíssem enquanto ele estava manejando o pé para poder fazer a colheita, aquelas que caíam ele não podia pegar do chão e colocar no balaio. Tinha que ficar no chão. Então, além dele não colher aquilo tudo e não pegar o que estava no chão, aquilo que estava plantado rente às estradas, ele não podia fazer a colheita. E a palavra de Deus dizia por quê? Para que o pobre, para que o miserável, para que o estrangeiro atravessando aquelas terras, para que a viúva, para que o órfão, para que o deserdado não passasse fome, ele teria autorização da lei para entrar naquele terreno e colher aquilo que havia ficado e aquilo que havia sido deixado no chão. Essa preocupação do Senhor, ele justifica dizendo, e assim não haverá miseráveis em Israel. Irmãos, como é que essa preocupação não atravessou esses 2000 anos e não chegou para nós? Porque nós desenvolvemos uma teologia chamada teologia de prosperidade. Nós começamos a ouvir e começamos a ler livros, e começamos a ouvir grandes pregadores e pagar fortunas para grandes pregadores dizerem para nós que Deus quer que nós nos enriqueçamos de uma forma irresponsável. Nós esquecemos que a prosperidade é um imperativo, é algo que está em tudo que está vivo, mas para que haja doação, para que haja divisão, para que haja abundância para todos e não para alguns. Então o Tiago começa dizendo para nós, ele vai dizer do verso 2 ao verso 4, do verso 6 ao verso 9, presta atenção, do 2 ao 4 e do 6 ao 9. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre, de sórdida vestimenta, e atentardes para o que traz a veste preciosa, ele disserdes, assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do estrado, do meu estrado, porventura não fizestes distinção dentre de vós mesmos, e não vos fizestes juízes de maus pensamentos, do 6 ao 9. Mas vós desonrastes o pobre, porventura não vos oprimem os ricos, e não vos arrastam aos tribunais, porventura não blasfemam eles o bom nome de Deus, que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes, conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis.
Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois repreendidos pela lei como transgressores. Irmãos, eu não consigo entender uma forma mais clara de se colocar esse assunto. Tiago foi brilhante, Tiago foi objetivo, Tiago foi econômico, Tiago não ficou se repetindo. Ele deixa muito claramente para nós quais são os nossos interesses dentro da igreja. Como é que nós avaliamos as pessoas? Será que nós nos interessamos em tirar vantagens das pessoas? Se entra alguém que é rico, eu o coloco à frente, se eu me aproximo dele, se eu dou lugar a ele, será que eu estou interessado em algum benefício? Não é à toa que nós ouvimos muitas vezes em muitas igrejas, e talvez os mais antigos já tenham vivido a experiência, de em situações de tensão, alguém dizer, eu sou o maior dizimista dessa igreja, eu estou indo embora, quero ver como é que vocês vão fazer. Irmãos, isso era super frequente. Era super frequente. Tiago diz, olha, quem é que arrastam vocês para os tribunais? Quem é que tiram tudo que vocês têm? Quem é que faz contratos mirabolantes com vocês, onde vocês perdem tudo e eles ficam com tudo? Ele diz, quando vocês fazem isso, vocês ferem a santidade de Deus. E aí ele diz uma coisa que é muito linda, ele diz, acaso, no verso 5 ele vai dizer, acaso não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé? E estudando a palavra numa dessas madrugadas, eu dizia, Deus, como é que é essa coisa do pobre ser rico de fé? O rico não pode ser rico de fé? E Deus trouxe ao meu coração o seguinte, é porque o pobre não tem mais nada por ele, não tem mais ninguém por ele, ele não tem a quem buscar, ele não tem a quem se agarrar, ele não tem quem o defenda, ele não tem que se preocupe por ele é invisibilizado, quando ele chora ninguém o consola, quando ele tem fome ninguém estende a mão com um prato de comida, quando ele está com frio ninguém traz para ele um cobertor, quando ele está preso ninguém busca a liberdade para ele, ele não tem ninguém, a única coisa que ele tem é a esperança de que um Deus invisível, mas presente, de que um Deus que ele não ouve no seu ouvido, mas que fala a sua mente ao seu coração, é por ele. E ele se apaixona por esse Deus a quem ele não vê, quem ele não ouve, mas que ele intui. Essa é a fé verdadeira. E aí, nesse sentido, o capítulo número 2 de Tiago traz para nós a tensão entre a fé e as obras. E eu preciso pensar o que significa fé. De uma forma errada, nós estamos acostumados a pensar que a fé é uma espécie de teimosia plus. Sabe o que é uma teimosia plus? É quando você bate o pé e diz, é porque é. Eu tenho muita fé. Não, isso é sua ignorância. Uma fé que não se alicerça numa escritura, uma fé que não se alicerça no mover do Espírito, uma fé que não se alicerça numa conduta ética, ela é simplesmente uma teimosia plus. É bonito. Em vez de eu dizer, eu sou teimoso, eu digo, eu tenho fé. Tiago diz, essa fé é estéril. Essa fé não muda comportamento. Essa fé não muda o olhar. Essa fé não muda o coração. Essa fé não faz diferença no meio. A pessoa é amarga e continua amarga. A pessoa é torta e quando cai, se você puser fogo, até a cinza é torta. Ela não se endireita. Isso não é fé, isso é uma fé que não produz nada, isso é uma nuvem que não faz chuva, isso é uma água rota que não mata a sede. Tiago diz para nós então que precisamos pensar que esse pobre não tendo ninguém, ele busca Deus. E aí ele se enriquece de uma esperança tão grande que ele agrada a Deus. E é interessante, porque nós tivemos uma discussão aqui hoje na escola dominical sobre a tensão entre confessar a Deus e mudar de comportamento. Quando eu disse, Mateus começou uma discussão contrária ao que eu penso, de que simplesmente aceitar Jesus não significa coisa alguma, é como ter a fé plus. Aceitei Jesus, levantei a mão, fui para a igreja, agora eu sou de Jesus. Agora eu sou de Jesus, mas você continua uma pessoa de conflitos, você continua uma pessoa avarenta, você continua uma pessoa horrorosa, horrível. Que mudança há em você? As suas palavras não trazem paz, as suas atitudes não trazem doçura, a sua presença não traz esperança, mas
a sua dialética, a sua conversa, lembra muito aquele versículo de Apocalipse que fala que parecia cordeiro, mas tinha voz de dragão. Parecia cordeiro, mas tinha voz de dragão, não era cordeiro. Então uma fé estéril e uma simples confissão de ter aceitado Jesus, de ser batista, de ser presbiteriano, de ser da comunidade, de ser da assembleia, isso é nada diante de Deus. Deus escolheu os pobres deste mundo, aqueles que nada têm, aqueles que não têm ninguém por eles, mas que esperam nele a sua justiça, para serem ricos na fé, independente se aceitaram, se deixaram de aceitar, se tem uma igreja, se não tem, eles têm no coração uma certeza, uma necessidade, uma experiência de consolo e de esperança com o Jesus que não nasceu num palácio, mas nasceu numa manjedoura. Com um Jesus que não se assentou com os governadores, mas se assentou com os mais pobres dos pobres. Com um Jesus que não tinha mesa onde sobrava comida, mas que trazia à existência comida para quem tinha fome. É com esse Jesus que eles têm esperança. Tiago, ele vai além, porque logo depois, ele vai dizer para nós, e é fantástico isso, que é o verso 12, 13, por favor leia comigo. Ele diz, assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Presta atenção aqui. Eu tenho chamado a atenção aqui na igreja para a ideia errada de que nós não seremos julgados. Irmãos, isso é um engano do diabo. Aceitei Jesus, estou salvo, serei salvo e para sempre salvo. Glória a Deus. Mas não significa que você não vai ser corrigido. Sabe o que diz em Hebreus sobre correção? Diz que se nós somos filhos, também somos corrigidos. Porque Deus disciplina e corrige a todos quanto Ele ama. E que se ficarmos sem a correção de Deus, seremos bastardos. Seremos filhos que o Pai não assumiu. E agora ele vem e diz assim, assim falai e assim procedei. Opa! Peraí, levantei a mão e aceitei Jesus, glória a Deus. E a partir daí, o que você vai fazer? O que a igreja vai fazer a partir daí? Você vai dizer para a pessoa assim, Lucas, aceita Jesus. Aí o Lucas diz, eu aceito, e você faz uma oração com ele, maravilhoso. Aí você chega aqui e diz, Senhor, ganhei alma para o Senhor. Deus diz, cadê? Onde que está? Olha lá, ele saiu, continua fazendo as mesmas coisas. Você começou o discipulado, você está andando com ele. Irmãos, é um perigo para a gente dizer que nós ganhamos uma alma. Porque nós estamos acostumados a dizer assim, eu ganhei uma alma para Jesus. Não, mentira. Você fez um convite, mas você não discipulou. Você não ensinou aquela pessoa a mudar de vida. Você não ensinou ao que mentia a não mentir mais. Você não ensinou ao que era violento a largar a violência. Sabe qual é o maior exemplo? E aí eu gostei muito que o Mateus trouxe um texto da primeira carta de João. Eu adoro o João. Porque o João era um dos Boanerges. Boanerges significa filho do trovão. Porque ele explodia. Ele, quando ficava contrariado, ele gritava, ele brigava, ele virava a mesa, ele rodava a baiana, ele não deixava para menos, ele fazia, acontecia. Em determinado momento, Jesus quer passar em Samaria. Os samaritanos que não gostavam dos judeus, disseram, esse judeu não passa aqui. João vira para Jesus e diz assim, Senhor, pode ficar quietinho aí, eu e meu irmão vamos pedir a Deus, vai cair fogo e nós vamos matar esse povo, o Senhor vai ver, vai ficar todo mundo queimado, o Senhor vai passar em cima de cinza. Jesus olhou e disse, que é isso? Eu tenho ensinado isso para vocês? É isso que eu tenho ensinado? Vocês não sabem de que espírito vocês são, ainda não são do Espírito do Pai, ainda não são do Espírito Santo, ainda não são do Espírito de Deus, porque a sua língua ainda tem veneno, o seu coração ainda tem morte, a sua vontade ainda é traiçoeira. Mas Jesus não o abandona. Jesus vai trabalhando com ele, Jesus vai pulindo, Jesus vai tirando arestas, Jesus vai ensinando. E esse homem que era um homem de guerra, um homem violento, ele vai se docificando. Aí eu lembro do Beto Barbosa, adocica, e Jesus vai adocicando, adocicando, adocicando.
E aí você encontra João na última ceia de Jesus fazendo o que você fez aí. Encostou no ombro de Jesus. E Jesus passou a mão na cabeça de João. João não era mais aquele homem bravo. E aí João escreve a sua primeira carta e diz assim: eu tenho um mandamento novo para vocês, já que vocês estão dizendo que eu só tenho um mandamento velho, eu vou mandar um mandamento novinho para vocês. Amai-vos uns aos outros. Aí mais para frente ele diz, mas pensando bem, eu preciso lembrar o mandamento antigo. Amai-vos uns aos outros. Ele é chamado de discípulo do amor. Então ele vem e diz para nós assim, o irmão Tiago, presta atenção aqui, irmão, em nome de Jesus, assim falai e assim procedei. Se você falou que é de Jesus, faça as obras de Jesus. Se você falou que quer ser discípulo, ande como ele andou. Assuma para a sua vida os valores que ele assumiu. E eu vou te falar uma coisa, um dos valores de Jesus não era ficar rico. A riqueza pode até vir à minha vida, pode vir à sua vida, mas ela vem com a responsabilidade. Eu dei como exemplo hoje na nossa conversa da escola dominical, a laranja, o limão e a uva. Quem gosta de laranja, limão e uva? Eu adoro laranja, né? Limão Tahiti é uma maravilha, siciliano tem um cheiro maravilhoso, uva, mas tem uma coisa que eu não suporto, laranja sem semente, limão sem semente, uva sem semente. Tem coisa pior do que isso, irmãos? Não, pastor, peraí, a uva sem semente é mais doce, é maior, é mais carnuda, é mais gostosa, a laranja é mais doce. Você não percebeu uma coisa? Que eles estão revivendo Gênesis capítulo 6. Porque em Gênesis capítulo 6 está escrito que viram os filhos de Deus, os filhos espirituais, as filhas dos homens, as tomaram para si. Fizeram coisas terríveis a toda a natureza. E Deus chamou Noé e disse assim, a terra está cheia de violência. De que violência ele estava falando? Ele não estava falando das guerras. Ele estava falando de interferências na natureza daqueles seres vivos. Aqueles seres espirituais começaram a fazer experiências genéticas. E produziram aqueles homens de fama do passado, os titãs, os Hércules, os centauros, os minotauros, tudo aquilo que a mitologia trouxe para nós e que a arqueologia descobre ossos estranhos de tamanhos estranhos e você olha nas escrituras e diz, não está escrito que Deus fez isso, de onde veio isso? Toda essa mitologia, todos esses testemunhos arqueológicos trazem para nós de que eles violentaram a natureza. Existe alguma coisa mais perversa do que tirar a capacidade de reprodução de uma laranja? Pastor, mas por que a gente vai se importar com uma laranja, com uma uva? Por uma razão muito simples. Porque eles estão trabalhando com a sua fome para ganhar dinheiro. Você não vai ter semente de laranja para plantar laranja. Você quiser chupar laranja, vai ter que comprar da mão de alguém. Se você quiser uva, você vai ter que comprar da mão de alguém. Você não vai ter uma parreira que vai dar uva no seu quintal. Você não vai ter um pé de limão que dá limão no seu quintal. Porque a ganância das pessoas, aqueles que são ricos, que nos arrastam para os tribunais, aqueles que nos arrastam para a fome, que nos arrastam para as guerras. Irmãos, o tráfico humano para a retirada de órgãos, para a escravização sexual, para a simples escravização das pessoas, é enorme. Em troca de quê? De dinheiro. Vocês sabem quantas pessoas entre 13 e 14 anos somem no Brasil todos os anos? Em torno de 20 mil pessoas. Entre 13 e 20 anos desaparecem. Simplesmente somem no Brasil. Ninguém sabe onde foi. A indústria da arma nunca ganhou tanto dinheiro como agora. E tudo isso produzindo pobreza. Tiago vem e diz assim, se você é discípulo de Jesus, você precisa assumir a posição que Jesus tomou. Você tem se preocupado em ser uma pessoa boa? Porque Jesus se preocupou em que seus discípulos fossem bons. E aí o Tiago, ele vai dizer para nós aqui no verso, presta atenção, verso 13. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. O que é misericórdia? Córdia vem de coração. Miséria, de miséria.
É quando eu sinto a miséria do outro no meu coração, quando o sofrimento do outro se torna o meu sofrimento. Isso é empatia, isso é solidariedade. Então o discípulo de Jesus, ele é solidário. O discípulo de Jesus, ele é empático. O discípulo de Jesus se coloca no lugar que está sofrendo. E aí ele diz assim: aquele que não tem misericórdia será julgado com o critério que viveu. Espera aí, você não vê ninguém quando você para o carro no seu sinal e o menino está com fome e não te dói? Você acha que o dia que você estiver passando fome vai doer no coração de Deus? Irmão, eu não estou inventando, está escrito aqui, o juízo será sem misericórdia. Eu não estou inventando. Você denigre, você maltrata. E você acha que quando você for maltratado, você vai achar socorro? Aqui está escrito que não. Cerca de 4.000 pessoas com mais de 60 anos morrem nos seus apartamentos no Japão e só são encontradas depois de cerca de 30 dias. Ninguém dá falta. O que está acontecendo com a gente? Nós vemos o noticiário, a faixa de Gaza completamente destruída para que um outro povo, em nome de um Deus que eles invocam, possa roubar a terra daquele povo. Simplesmente isso. E nós não nos dói. Essa noite eu estava orando, comecei a orar, era 1h50 da manhã. Comecei a orar e eu dizia, orei, e quando cheguei nessa parte eu dizia: Deus, eu não entendo. Eu não entendo como que um povo que invoca o teu nome para justificar tanta destruição. Senhor, eu tenho afligido a minha alma, eu estou aflito. Eu não consigo mais ver, eu não consigo mais dizer, escrever contra isso. Eu vou tomar as palavras do profeta que diz: eu digo violência, o Senhor não ouve. Eu te digo, vem, o Senhor não vem. Não está vendo o Senhor as mães, os pais que perderam seus filhos, as crianças que estão comendo areia e pedindo farinha, que são mortas quando vão buscar farinha e recebem bombas sobre a cabeça? E eu orei, chorei, fiquei umas 2 horas orando, e o Senhor me trouxe uma visão. E nessa visão o Senhor me disse: eu estou vendo, eu estou ouvindo, eu colho cada lágrima daqueles meus filhos que estão lá. E aqueles que se levantam com o meu nome na boca e fazem aquilo, eu trarei sobre eles tamanha destruição que eles nunca mais vão esquecer. E eu vi um grande redemoinho passando sobre aqueles que hoje estão jogando as bombas. E o Senhor me disse: não haverá quem os liberte nesse dia. Sabe, irmãos, e eu conversava com a Amanda, minha filha, e ela dizia para mim assim: pai, o senhor se lembra que um pouco antes da pandemia, o senhor teve uma visão, e o senhor disse: o mal foi determinado contra a terra. E não tem mais jeito, ele vai chegar. E a terra vai sofrer muito. O senhor se lembra, pai, que o senhor disse que numa outra visão, o senhor via demônios saindo da terra, tomando pessoas. E as pessoas fazendo as piores coisas na terra. Depois os demônios saíam e se escondiam dentro da terra. Eu disse: mas eu não me lembro disso. Ela falou: mas o senhor falou isso tudo antes que acontecesse. Irmãos, o Tiago está dizendo para nós, e o Senhor coloca no meu coração de te dizer o seguinte: não há mais tempo, ou nós mudamos agora, e nós vamos proceder de acordo com aquilo que nós temos falado, ou não haverá conserto, nós seremos quebrados no meio. Porque o Senhor já tem a sua peneira na mão e vai nos passar na peneira. Porque a santidade do Senhor será preservada em toda a terra. E Deus não está preocupado com o nome de igreja. Deus não está preocupado com o título de pastor, de bispo. Deus está preocupado com aqueles que o adoram primeiro em verdade e no Espírito. E aí, apenas para ilustrar, ele pega o capítulo 2, a partir do verso 14, e vai até o verso 26. E ele vai dizer: a fé sem obras é morta. A confissão sem mudança é morta. A conversão que é estéril é morta. E aí a minha pergunta,
para que a gente possa produzir uma resposta é: o que é uma fé viva? O que é uma confissão viva? É uma consciência de que nós estamos aqui para sermos a presença de Deus na terra. Nós somos os representantes daquele que quer fazer justiça ao oprimido. Jesus fez pessoas muito diferentes e todas muito lindas. Todos são feitos pela mão do Senhor. E nós não temos o direito de fazer a vida de ninguém ficar ruim. Nós temos a obrigação de melhorar a vida de todo mundo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé?